Olá, amigo, tudo bem? Vou falar um pouquinho aqui sobre o discipulado e a missão. É rapidinho, não vou demorar, mas simplesmente quero contribuir, quero ajudar com aquelas igrejas, anciãos, líderes e pastores que são os meus colegas de ministério, como podemos melhorar o cumprimento da missão no contexto atual. O texto bíblico para nossa reflexão e base é: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O objetivo de Cristo, da Bíblia e da igreja, obviamente, tem que ser de salvar pessoas. Mas nós esbarramos em um problema. 20% dos membros realizam o trabalho de 100% da igreja. Então, já foram feitas várias pesquisas na igreja adventista, nas igrejas evangélicas, e foi constatado mais ou menos que só 20%, o máximo na realidade, né? 20% da igreja faz o trabalho e realiza 100% da missão de toda a igreja. Então a pergunta é: onde está o problema? Crescemos relativamente bem a cada ano, em comparação com o ano anterior, mas dependemos de 20% da igreja para alcançar esse objetivo, né? E não controlamos a alta taxa de apostasia. Então, a nossa missão é salvar pecadores, a nossa missão é levar Cristo. Cristo veio a essa terra com esse propósito, é o propósito da igreja, é o meu propósito, propósito de todos aqueles que se interessam pela missão, pela pregação, pela evangelização, mas esbarramos nesse problema. A gente cresce relativamente bem a cada ano em comparação com o ano anterior, mas esse trabalho todo é feito apenas por 20% da igreja. E ainda não conseguimos controlar uma alta taxa de apostasia. Talvez nós encontramos uma saída em algo que Paulo escreveu para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, Paulo diz assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confiam a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, Paulo escreveu essa carta para o jovem Timóteo, naquela época, né? Timóteo era um aprendiz de Paulo, era um pastor da igreja, era um líder da igreja, e ele dá aqui a dica como se o discipulado e o cumprimento da missão funcionasse de uma linha de produção. Exatamente, uma ilustração boa para entender esse texto, uma linha de produção. Assim como vai fabricar algo, né? Tem aquela linha de produção, a esteira vai passando e cada funcionário coloca ali partes dos componentes de um produto. Aqui nós estamos falando de pessoas, estamos falando de Cristo, da pregação do Evangelho, estamos falando de discipulado e o cumprimento da missão. Então, essa palavra aqui, mim, Paulo está falando dele, o que de mim, ou seja, de Paulo, ouviste. Quem que ouviu aqui? No caso, Timóteo, que é o endereçado a essa carta. Então, mim, Paulo, ouviste, Timóteo. Então, que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, Paulo falando para Timóteo. Depois a vírgula aqui, Paulo então dá uma incumbência para Timóteo. Uma vez que Timóteo é discípulo de Paulo, ele diz o seguinte: confia-o a homens fiéis que sejam também idôneos para também ensinarem os outros. Então, aqui na ilustração a gente consegue entender. Paulo, o discipulador. Timóteo é o discípulo de Paulo que ouviu e que aprendeu através do testemunho de Paulo, o testemunho pessoal de Paulo, como ser um discípulo, como ser um cristão e como ser também um cumpridor da missão dada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Timóteo recebe a incumbência de confiar essas instruções e essa mensagem para pessoas fiéis e capazes. Ou seja, essas pessoas fiéis e capazes seriam discípulas de Timóteo. Timóteo, discípulo de Paulo, pessoas fiéis e capazes que Timóteo confiaria essa mensagem e também essas instruções, Timóteo confiaria para outras pessoas. E no final do texto diz para que esses homens fiéis, essas pessoas fiéis e capazes, sejam idôneas também para ensinarem os outros. Esses outros, discípulo do discípulo, são discípulos dos discípulos. É como se fosse uma linha de produção. Paulo, discipulador, Timóteo, o discípulo, que recebeu a incumbência de discipular pessoas fiéis e capazes, e essas pessoas deveriam formar outros discípulos, que é a última palavra que aparece no texto bíblico. Então, o discipulador,
ele procura e forma pessoas fiéis, idôneas e pessoas que sejam capazes para ensinar. É um discipulado através de instruções e através da vida pessoal. Então é aquilo que a igreja adventista e muitas igrejas evangélicas ensinam, que o discipulado tem que funcionar em forma de uma rede. Está vendo aqui na ilustração? Em forma de rede. Porque você pode até chegar na igreja no domingo, no sábado, apresentar o projeto, mobilizar o povo lá, mas você vai ter os 20% da estatística. Sempre a gente vai ter os 20% da estatística. A igreja primitiva, por sua vez, trabalhava em forma de rede, um discipulando o outro. É como se fosse tradição oral, né? Antigamente, na tradição oral, a transmissão era feita de pai para filhos, de filhos para os filhos dos filhos, né? E o discipulado não foge dessa regra. Então, continuando aqui o raciocínio, você vai ver na nossa ilustração que vai ficar mais fácil de entender o pensamento de Paulo. Mobilização integral da igreja. Líderes discipulando líderes em formação. Líderes em formação não fica na teoria, fica na prática, discipulando novos discípulos. E esses discípulos devem discipular discípulos em formação, e esses discípulos em formação já devem estar pensando e procurando, ensinando outros futuros discípulos, né? Então, obviamente que esses líderes também têm os seus discípulos, também têm os seus discípulos em formação, mas a rede no pensamento apostólico funciona dessa maneira. Líderes formando líderes em formação, discípulos, discípulos em formação, e finalmente teremos futuros discípulos e todos assim serão mobilizados. Quais são sugestões práticas que nós podemos fazer na igreja e no nosso ministério? Duplas de ação. No caso do texto bíblico, quem era a dupla de Paulo? Era Timóteo, quando eles estavam próximos, e você pode ver isso no livro de Atos, ou quando eles estavam distantes, Paulo se comunicava com Timóteo através de cartas, tanto para mobilizá-lo, para instruí-lo e animá-lo. Mas, além das duplas de ação, né, que é os dois trabalhando juntos, também pequenas reuniões. O comentário bíblico adventista, comentando esse texto que eu acabei de apresentar para vocês, diz que Timóteo acompanhava Paulo nessas pequenas reuniões, em reuniões nas igrejas, nos lares, enfim, vendo e ouvindo e fazendo. Vendo, ouvindo e fazendo. E Timóteo acompanhava Paulo. E, claro, questão de relacionamento, né? O relacionamento ajuda muito no cumprimento da missão. Então, essas 3 sugestões práticas, se elas fossem mais bem seguidas, estritamente, teríamos resultado maior. Mas, muitas vezes, o que nós queremos? O evangelismo público, grandes multidões. Eu sou apaixonado pelo evangelismo público, mas ele, isolado, feito de uma forma isolada, quebra toda a linha de produção que Paulo está sugerindo. E olha que Paulo também falava para grandes multidões. Então, nós temos duplas de ação, né? Um experiente trabalhando com o outro de menos experiência. Isso está contemplado no livro Desejado de Todas as Nações, né, da escritora norte-americana Ellen White. E também pequenas reuniões, como pequenos grupos também, pequenas reuniões, e através do relacionamento. Sugestões de leitura que eu dou para vocês é a comunidade, né? A comunidade do amor, de James Press, ele já é falecido. Também a administração da igreja missional, muito bom esse livro, Derson Lopes. E finalmente Discipulado e Formação Espiritual, de Paulo Godin. Então está aqui, um abraço a todos, vamos procurar juntos colocar em prática essas ideias, e o próximo vídeo eu vou dar um testemunho, vou colocar um testemunho de tudo isso que eu apresentei para vocês. Tchau, Deus abençoe a todos.